Possibilidades, então, para que a carne bovina brasileira entre nessa lista de exceção, ou até mesmo não tenha mais a sobretaxa? Expectativa para o resultado final das negociações entre Brasil e Estados Unidos. Sobre o assunto, eu vou começar agora, então, com o Fernando Iglesias, analista de pecuária da Safras e Mercado. Muito bem-vindo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Simone. É um prazer estar aqui, uma nova oportunidade. E vamos falar sim sobre tarifaço. A gente sabe da importância dos Estados Unidos para o Brasil nas compras de carne bovina. Era o nosso segundo principal destino até o tarifaço ser anunciado. E agora essa possibilidade de retomada anima o mercado brasileiro. Animando o mercado brasileiro nesse início das negociações, não é? A gente vê essa possibilidade para a carne bovina que, mesmo assim, não ficou parado. O mercado não ficou parado, as exportações seguiram aí, não é, Fernanda? A gente vem falando ao longo, desde quando começou esse tarifaço, aí o Brasil buscando mais mercados, não é? Por agora a gente vê um Donald Trump querendo combater a inflação, porque a carne lá nos Estados Unidos está cara, não é, Fernando? Exatamente. É um parâmetro muito interessante que a gente já citou aqui em algumas oportunidades, que o tarifaço, no caso da carne bovina, ele foi muito mais prejudicial aos Estados Unidos do que necessariamente para o Brasil. Os preços da carne bovina no mercado norte-americano, eles são extremamente proibitivos, são preços bastante acentuados, um nível de preços aí elevadíssimo, e há uma necessidade sim de importação para atender às necessidades de consumo dos Estados Unidos. Nós sabemos muito bem que a demanda por proteína animal no mercado norte-americano é extremamente robusta e isso acaba fazendo toda a diferença. Rebanho de bovinos lá nos Estados Unidos na menor posição desde os anos 60, recuperação de rebanho ela não acontece tão rapidamente, é uma atividade de longo prazo e por conta dessa característica a necessidade de importação é evidente. Aqui para o Brasil o cenário é completamente diferente. 2025 é o ano de maior abate da nossa história, vai confirmar isso, os números não deixam isso, não deixam dúvidas para essa situação. E o Brasil está sendo muito procurado pelo mercado mundial para fornecimento de carne bovina. Nos últimos 3 meses, a China fez o maior volume de compras de carne bovina da história para o mercado brasileiro, trazendo carne aqui do Brasil. Da mesma maneira que nós expandimos vendas aí para México, para Argentina, para a União Europeia, para os países ali do Oriente Médio. Então tem sido um ano bastante interessante nas exportações de carne bovina. Lógico, nós somos bastante dependentes da China hoje no fornecimento de carnes, mas de carne bovina em específico. Mas de qualquer forma, o trabalho de expansão de mercados já cativos está sendo feito. Da mesma maneira que o trabalho para a abertura de novos mercados prossegue e seguimos aí na expectativa do Japão. Esperamos ter boas notícias agora em novembro em relação ao mercado japonês. Tem também essa expectativa em relação ao Japão. A China é um grande parceiro, né, um importante parceiro comercial do Brasil. O mercado dos Estados Unidos também é importante aqui para a carne bovina brasileira. Mas uma vez que a China, você citando aí, né, que a China se abasteceu em muito aí da carne brasileira, assim como ela fez com a soja, comprou bastante soja. Há uma possibilidade da China dar um recuo aí, uma espera, né, já que está bem abastecida, ou isso não procede dessa forma, Fernando? Veja, o terceiro trimestre, parte do quarto trimestre, normalmente são os períodos do ano em que a China mais compra carne. Isso é natural, ela está se preparando para atender as necessidades de consumo durante aquele período de Ano Novo Lunar, que é o período de maior consumo dentro do mercado chinês. Então, tipicamente, eles atuam dessa forma dentro do mercado. Agora, uma outra ressalva que a gente precisa colocar aqui é naquela investigação que a China está conduzindo há muito tempo em relação ao impacto da importação na produção local, como essa importação afeta os números locais de produção de carne bovina. Então, tudo isso precisa ser mensurado, precisa ser analisado, precisa ser avaliado. Tá? Então, pode ser aí uma antecipação de compras por parte dos importadores chineses, temerosos que o governo chinês tome alguma providência em relação à importação de carne bovina, não só a brasileira, como a dos demais países. E é importante a gente mencionar aqui, porque por uma questão de afinidade, por uma questão de escala de produção, por uma questão de preço, é muito provável que mesmo se a China impor cotas, ou mesmo estabelecer tarifas, alguma coisa nesse sentido, ela vai seguir comprando, concentrando compras aqui no mercado brasileiro. Ela deve continuar comprando grandes volumes de carne aqui do Brasil, mesmo se ela colocar salvaguarda, se ela colocar alguma restrição em relação às exportações de carne.
Porque tem isso também, não é, Fernanda? A gente falou muito, né? Acho que foi o ano passado quando a China começou com essa investigação por conta aí dos produtores, não é? Falando em relação a esse impacto das importações da carne bovina de outros países lá no mercado deles. Se isso acontecer, né? Sair logo essa investigação, que a gente não sabe ainda quando é que isso vai acontecer, a China pode também colocar uma salvaguarda, pode impor cotas também para o Brasil, não vai deixar de comprar, mas isso também pode dar um baque aqui para as nossas exportações? A depender do que a China anunciar, sim. Tá? Mas nós não precisamos criar pânico nesse momento, porque nós precisamos pensar sempre no seguinte: a China ela é extremamente proativa quando se trata dessas questões que envolvem segurança alimentar da sua população. Então, ela vai sempre colocar na balança se realmente impor salvaguardas na importação de carne, se isso não vai interferir no consumo local, nos preços locais, se isso não vai interferir na dinâmica de consumo no mercado chinês. Então, ela sempre vai fazer ponderações com relação a isso. Tá? Então, é provável que ela coloque, que ela pode colocar salvaguardas, mas nada tão restritivo assim, a ponto de inviabilizar a exportação. Tá? O mais provável é que seja uma medida mais branda de restrição de exportações e realmente ela deve priorizar as compras do Brasil em detrimento de outros mercados, até pelo posicionamento do Brasil hoje dentro do contexto global. União Europeia, Estados Unidos, a própria Argentina, ano que vem a Austrália, passam aí por processos de encolhimento dos seus rebanhos, por redução das exportações. Então, na dinâmica do mercado global, o Brasil é a melhor alternativa. O Brasil é o país que tem as melhores condições para fornecer carnes para o restante do mundo. Então, a China também deve priorizar compras brasileiras nos próximos meses. É bastante natural que isso aconteça. E como é que você avalia a situação do mercado do boi, né, após essa reunião entre os presidentes? Bom, o mercado do boi, quando a gente olha para a nossa situação doméstica, ele segue com preços em evolução. Nós percebemos aí a alta dos preços da arroba do boi gordo nas principais praças pecuárias Brasil afora. Nós tivemos aí uma elevação bem interessante de preços quando nós observamos o mercado em São Paulo essa semana, mas nós também tivemos movimento de alta em Goiás, tivemos movimentos de alta no Mato Grosso, movimentos de alta na região norte na semana passada. Então, nós reunimos uma condição de exportação muito agressiva e adicionamos aí a demanda de final de ano com o nosso mercado interno, encontrando melhores condições de consumo para proteínas de origem animal. Nós temos que pensar aí na entrada do 13º salário, na criação dos postos temporários de emprego, nas confraternizações de final de ano. Tudo isso puxa, gera demanda, aumenta a circulação de dinheiro dentro da economia, melhora os indicadores de consumo e também vai gerar um efeito muito positivo sobre as proteínas de origem animal, principalmente para a carne bovina, para a carne suína, para as aves natalinas. Todas elas aí têm um efeito positivo de demanda em função desse auge de consumo no mercado interno. Então, isso é muito interessante. É um momento que vai aliar uma menor participação de fêmeas no abate, então a oferta vai ser menor e um consumo bastante aquecido. Então, essa equação é bastante lógica, né? Vai gerar elevação de preços da arroba do boi gordo. De finalizar, né, vamos falar então da missão oficial do Brasil à Ásia, né, abertos muitos mercados lá na Malásia, né, para frango, ovos, para frango aí estava suspenso, né, está ainda suspenso desde esse caso da gripe aviária no Rio Grande do Sul, né, Fernando? É um mercado que não é um mercado tão importante assim para o Brasil, mas é um mercado que o Brasil tem potencial para crescer, tem potencial de expansão. Agora, realmente, o que está faltando, o que está pendente para o Brasil, é a retomada da China. A China é fundamental para as pretensões brasileiras, é um player muito importante na importação de carne de frango, e do ponto de vista sanitário, da sanidade animal, já não há mais impeditivos, já não há mais obstáculos pela retomada das exportações brasileiras. Agora também temos a notícia do mercado da Indonésia, o Brasil tende a expandir suas exportações de carnes para esse mercado, é um mercado com ótimo potencial também, mercado consumidor importante, e o Brasil segue trabalhando muito firme nesse cenário global. Já temos um pré-listing, né, as indústrias pré-aprovadas a exportar carnes para esse mercado, então é muito interessante, uma dinâmica de exportação que vai colocando o Brasil cada vez mais no holofote, e o Brasil focando muito no mercado asiático,
um mercado que tem um potencial imenso de crescimento no restante dessa década, não só para o mercado chinês, como para outras economias importantes, e vai nos dando uma condição bastante privilegiada nesse cenário global como principal fornecedor de carnes do mundo. A China ainda fora do mercado em relação ao frango brasileiro, está buscando o frango em que outros players? Bom, o país que mais se beneficiou da ausência do Brasil tem sido a Tailândia. Mas, ainda assim, a Tailândia não tem a escala de produção que o Brasil tem hoje, né? Então, e outro aspecto que ajuda, que pode nos levar a ter uma compreensão maior do porquê que a China está adotando esse tipo de estratégia, é basicamente a situação da suinocultura chinesa. Nós já abordamos isso em outros anos, né? A suinocultura chinesa está em crise nesse momento, as margens já estão quase no negativo, quase vermelhas as margens da suinocultura chinesa, e quer queira, quer não, é a proteína mais produzida pelo país, pela China. São mais de 57 milhões de toneladas, mais da metade da produção global de carne suína está dentro da China, e é a proteína de preferência do consumidor chinês. Então, para ajustar e para regular esse mercado, uma redução de importação de outras proteínas, em algumas oportunidades, pode ser aí uma estratégia bem-vinda. Tá? Então, o governo chinês colocou muito dinheiro dentro da sua suinocultura e agora quer preservar esse investimento que foi feito, quer retornar aí a taxas de rentabilidade mais saudáveis. Fernando Iglesias, analista de pecuária das safras e mercado. Fernando, muito obrigada pela análise dessa semana aqui com a gente. Uma boa noite para você, até semana que vem. Simone, uma excelente noite a você, a toda a nossa audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau, até lá, viu?